passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Leitura comentada da Palavra de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Nós vamos trabalhar os versos do 1 até o 8, tão somente. Os 8 primeiros versículos do capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios. Assim nos diz na Palavra do Senhor: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Bem, amados, essa é uma questão que até hoje é muito controversa no nosso meio, no meio evangélico. Sabemos que a sociedade, ela criou mecanismos para resolver contendas através da justiça entre as pessoas. Os vários tipos de litígios são contemplados por leis que são julgadas nos tribunais. Então, se alguém tem alguma pendência, alguma questão contra outra pessoa e não consegue se acertar um com o outro, a última saída é procurar um fórum e dar entrada no processo para que seja constituído um juiz que venha a julgar a questão entre as pessoas. E entre crentes? Bom, nós somos cidadãos, como qualquer pessoa. Mas Paulo coloca aqui para o pessoal de Corinto o ponto de vista do lado cristão. E é muito interessante essa questão. Ele ensina aqui como é que a congregação deve tratar de problemas menores entre os crentes. Sabemos que a sociedade, como já disse, instalou um sistema legal no qual as discordâncias podem ser resolvidas nos tribunais. Mas Paulo declara que os cristãos não devem ir a um tribunal secular do mundo, um tribunal de justiça, para solucionar as suas diferenças. Qual o entendimento dele? Que nós, como cristãos, nós temos o Espírito Santo e a mente de Cristo. Então, por que deveríamos nos dirigir àqueles que não possuem a sabedoria de Deus? Por tudo o que recebemos como crentes e por causa da autoridade que teremos no futuro para julgar o mundo e os anjos, nós devemos ser capazes de lidar com as eventuais disputas. Você tem dúvidas? Onde é que fala que nós vamos julgar o mundo e vamos julgar os anjos? Agora não tenho tempo, mas se você quiser, anote Evangelho de João, capítulo 5, verso 22 e Apocalipse 3, versículo 21. Veja na sua Bíblia para mais informações sobre a questão de julgar o mundo. E a questão de julgar os anjos
ela é mencionada em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, e Judas, capítulo 1, versículo 6. Por curiosidade, vá dar uma olhadinha lá. Na outra horinha, quem sabe a gente comente também este assunto. Mas nós estamos tratando da questão de um irmão precisar levar outro irmão a um tribunal. Será que realmente é necessário? Paulo está dizendo que se nós somos realmente cristãos, nós temos o Espírito Santo e a mente de Cristo, e por isso nós não devemos ir procurar um tribunal para resolver as nossas questões. A gente resolve entre irmãos mesmo. Mas é interessante, irmãos, porque eu fico, muitas vezes me deparo com situações em que a pessoa se prevalece da condição de estar frequentando uma igreja, se diz então que é crente, então escudado por trás disso, ela sai, faz compras de outro irmão que o vende em confiança, em consideração pelo fato de estarem congregando na mesma denominação, de serem irmãos em Cristo, e aí não paga. E aí é interessante, se colocar para a igreja vai ser um escândalo muito grande, vai escandalizar o irmão, deve se levar para a igreja, para a própria igreja chegar e condenar a pessoa. Deveria, né? Pelo que Paulo está dizendo, o assunto deve ser levado não para um tribunal de justiça, mas para a própria igreja. Isso quando a igreja tem um mecanismo também que toma providências. Mas quando a igreja não segue realmente a risca na sua forma de governo, essa situação. As pessoas compram, não pagam, passam o outro para trás mesmo, deixa no prejuízo, e aí, fica por isso mesmo? Esta é uma questão bastante interessante, porque uma pessoa que faz isso, aí eu faria outra pergunta. Ela deve ser considerada realmente como irmão, porque irmão não faz isso, crente não faz isso. A pessoa apenas está se fazendo valer da condição de estar frequentando uma igreja para sair dando golpe nos outros. Eu conheço um bocado de gente, inclusive já fui vítima disso algumas vezes. Não foi nenhuma nem duas. As pessoas abusam da boa vontade da gente, da boa fé, e depois pronto, não paga, fica por isso mesmo. É impressionante. Aí depois os crentes, de uma forma geral, acabam levando o rótulo, né, de comprar, não pagar, de ficar devendo. Mas crente verdadeiro, irmão, não faz isso não. Tem muita gente que diz que é, mas não é. Então essa é uma questão que eu acho bastante controversa, porque a pessoa vai perder o dinheiro, já fez de tudo para tentar recuperar, só deu um golpe, literalmente deu um golpe, enganou, tomou. Isso tem outro nome, é roubo. Porque quem pega um objeto, alguma coisa de outro, um dinheiro emprestado, e simplesmente com a cara de pau, ainda vai botar na justiça, porque o irmão não pode botar outro na justiça. A igreja, por sua vez, não tem um mecanismo para poder até obrigar a pessoa a pagar. Ninguém pode obrigar ninguém a pagar. Quem paga a conta é caráter. Agora, se não tem caráter, não paga a conta. E como é que vai dizer que tem o Espírito Santo dentro de si? Como é que vai dizer que tem a mente de Cristo se age pior do que uma pessoa que nunca conheceu a palavra? Melhor que não tivesse conhecido a palavra de Deus. E o que dizer? Isso estamos falando no caso de contas, mas de uma pessoa, por exemplo, levantar uma calúnia de outra. O que se faz? Deixa que o nome seja enlameado ou não? É de pensar. Entrega-se a Deus, entrega para Deus, Deus vai resolver. Com certeza, Deus é o justo juiz e Ele vai se encarregar. Mas tem situações em que Deus também espera que a gente faça a nossa parte para Ele poder agir. Tem irmão que faz 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, prejudica outros, acaba com a moral da pessoa, acaba com a reputação,
A pessoa leva anos construindo a sua reputação, o seu nome, se preservando, e o outro, por questões de orgulho, de arrogância, de ânsia de poder, ou seja lá o que outro motivo leva, ou um espírito maligno também, de repente, foi o caso de Saul, que tinha um espírito maligno que fazia ele perseguir Davi. Aí a pessoa segue fazendo as coisas, mas ninguém faz nada contra. Ninguém tem coragem para chegar e repreender, e chamar a atenção e dizer: você está errado, não faça isso não. Você está levantando uma calúnia dessa pessoa, ela não fez isso não. Como é que você está dizendo isso? A pessoa levou anos construindo sua imagem, como é que você vai acabar com ela num instante? Fazendo uma fofoca, provocando? Mas aí tem, dentro da igreja, existe outros mecanismos, se não for a igreja. E se é um pastor, por exemplo, que está se valendo desse recurso de caluniar outra pessoa, de caluniar um irmão, simplesmente por motivos que pode ser inveja, pode ser medo, pode ser temor, sei lá, e resolve caluniar uma pessoa. Bom, dentro da organização batista, por exemplo, eu vou falar da organização batista que eu conheço um pouco mais do que as demais, existem as convenções. A Convenção Batista, por exemplo, aqui no estado tem a Convenção Batista Paraibana, no estado de Pernambuco, onde a nossa igreja está vinculada, nós estamos vinculados à Convenção Batista Pernambucana. E se houver um litígio entre alguém que envolva a convenção, tem ainda mais outro órgão, que é a Convenção Batista Brasileira, e mais outro, que esse sim que entra e age e corrige, que é a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Eles formam uma comissão de ética que vai apurar o comportamento, se for um pastor, por exemplo, vai apurar o comportamento do pastor. Eu sei de um pastor que já recebeu 2 comissões de ética, e se não se orientava a receber a terceira. Pode ser que na terceira ele se oriente, pode ser que na terceira se oriente, porque não há necessidade de estar se envolvendo os órgãos superiores, tipo convenção ou ordem de pastores, para interferir numa coisa que não teria a menor necessidade, mas às vezes acontece isso. Então aí fica o pensamento: o cara caluniou o outro, abalou a sua moral, abalou o seu bom nome. Se não fosse crente, levava um processo por cima por difamação, por calúnia e por danos morais. Mas como é crente, crente não vai botar outro crente na justiça. Então se procura os órgãos que existem dentro da denominação. Menos mal. O que não se pode, na verdade, irmãos, eu acho que esse é o princípio bíblico que Paulo está querendo passar aqui, é que nós não devemos expor o Evangelho, principalmente para o mundo secular, tomar conhecimento e julgar questões entre crentes. O mundo secular não tem condição de entender o caráter, o pensamento cristão. E o Evangelho, em última instância, acaba sendo machucado com isso, acaba sendo enxovalhado, que é de se lamentar. E Paulo continua no verso 6 de 1 Coríntios, capítulo 6. Mas o irmão vai a juízo contra o irmão, e isso perante infiéis. É o que eu acabei de dizer. Pessoas, por exemplo, que não seguem o que a Bíblia diz e que procura a justiça comum contra um outro irmão. E ele diz: na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demanda uns contra os outros. Aqui ele rebenta com tudo, né? Porque é absurdo a existência de demandas de irmãos com irmãos. Que irmãos são esses? Onde há comunhão? Não é para ter comunhão? Não existe comunhão? A comunhão é só no discurso? A comunhão é só na pregação, atrás do púlpito, mas na realidade o que existe mais é rixa, contenda e perseguição? Ele diz: na verdade é já realmente uma falta entre vós
terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Ele está dizendo que é melhor, sofre o dano, mas não cria contenda com outro irmão. Se você está se sentindo prejudicado, deixa que Deus julgue. Agora, iniciar uma contenda, bom, aí tem as consequências, né? Procura um órgão, por exemplo, dentro, ou a igreja, ou um órgão superior dentro da denominação, para entrar na contenda, já foi criar uma situação que agora fica mais difícil. Sabe aquela imagem da pasta de dente? Pasta de dente, como é que é? Ela vem num tubo, você aperta a pasta de dente, aperta o tubo, a pasta sai, né? Você consegue botar a pasta de volta no tubo, irmão? Consegue mais não. Tá aí um negócio que não tem volta. Depois que a pasta de dente sai do tubo, não tem mais volta. É a mesma coisa uma demanda, uma contenda. Depois, enquanto as pessoas não resolveram entre si, e antes de procurar um ou outro para tentar resolver, esclarecer, procura um órgão superior, envolve, faz calúnia, aí é que nem pasta de dente. Tem que aguentar agora o que vai vir, porque o órgão vai investigar, o órgão vai verificar o que está vendo, se é verdade, se não é. Se é verdade, muito bem, age. E quem está errado tem que ser responsabilizado. E se não está errado? E se não é verdade? Se é calúnia? Quem fez a calúnia, quem levantou a inverdade, vai ter que responder. E precisa realmente dar um basta em muitas vezes, em muitas coisas, porque senão o mal continua prosperando para sempre. E quando o mal está tomando conta, muita gente está sofrendo, muita gente está se arrebentando. Boas as palavras de Paulo, melhor que não tivesse demanda, que as pessoas se amassem, que vivessem aquilo que pregam, que procurassem realmente viver o Evangelho. Ele diz, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não quer dizer mais nada. Vós mesmos fazeis o dano e a injustiça aos irmãos. Muito bem, esta é a palavra de Deus. Que Deus esteja aplicando a porção da sua palavra e nos dê o entendimento e discernimento em nossos corações, em nome de Jesus.